você está. Hoje você está. Porque você está nas coisas tão mais lindas. Hoje você está. Porque você está. Hoje você está nas coisas tão mais lindas. Artista, mais uma fizemos. Que lindo! O cachê, 1000 coraçõezinhos e vocês compartilharem pra galera toda que a gente tá aqui. Please! Olha, muitos corações, muitos corações, muitos corações. Ah, nem creio que está aqui. Mano Góes! Mano Góes é o compositor e artista também do Jamil e Uma Noite. Ah, é? É, ele é massa. Tem 11 pessoas, não é? Tem 11 agora. O pessoal não viu ainda. O professor? Não, o pessoal não viu ainda. Ah, tá. O pessoal tá vendo. Oi, minha gente bonita da Bahia. Que bom vocês aqui. Hoje a gente começou essa live. Hoje é uma live especial de Dia das Mães. Estou aqui eu, mãe de Felipe, o artista. Maravilhindo, que está aprendendo a tocar violão. Ah, seu professor, Ricardo. E aí, Ricardo, qual é a nota dele? Dê aí logo uma nota. 3 coraçõezinhos, a nota é 10. Diz que você tocou muito bem, filho. Ricardo, você está fazendo um belíssimo trabalho nesse momento online com meu filho. Estamos super felizes. Eu ainda mais, viu, Ricardo? Porque eu sou doida por música. Meu sonho, como você reparou, era ser cantora. Tenho maior preguiça de tocar violão. Ele tá fazendo cada música maravilhosa. Se quiser aprender também, é chique. Você me ensina, filho? Não, mas aí, por enquanto não. Deixa eu aprender mais. Tá bom, tá bom. Vai Mas rolar. Tem como, não é... Não é difícil, não, Não né? é um bicho de 7 cabeças, como a professora fala. Não? Não. O teu professor disse que é bicho de cabeça? Não, ele fala o contrário, que não é. Entendeu? Ah, tá, entendi. Ele é super dedicado, ele falou. Ai, meu Deus, já vou aqui toda me inflar, que meu filho é super dedicado. Ele é mesmo, viu? Super, mega concentrado, dedicado, quando... Ariano. Você comentar o signo também. Adoro signo, ele também gosta de signo. E aí, galera, professor, você quer que a gente toque outra? Diga aí. Se você disser que sim, a gente toca. Se você disser que não, a gente não toca. A gente tá em suas mãos. Falem. Já tá fugindo, meu filho? Não, tudo bem. Ah, tá. Bora tocar só mais um, aproveitar que seu professor tá aí, filho. Vocês estão ouvindo direitinho, gente? Tá saindo tudo direitinho? Só, por favor, não reparem na minha desafinação, tá? Pelo amor de Deus. Ó, tem gente falando toca. Você é né? Não. Por favor, ele disse, tá vendo? Tome. Vamos. Por aí, né? Por onde eu dei. É. Você lembra de comer, né? Eu lembro, filho. É. E aí começa aí. Como é que começa? É porque eu fico com... Ah, tá. É porque eu fico com outra letra na cabeça. Vamos. Pode começar. Ah, pode começar. Desculpe, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo de dizer que andei errado e eu entendo. As suas queixas tão justificáveis e a falta que eu fiz nessa semana, coisas que pareceriam óbvias até pra uma criança. Por onde andei, enquanto você me provar
falta é morte da esperança. Um dia que roubaram seu carro, deixou uma lembrança. Que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância, diante da eternidade do amor de quem se ama. Por onde andei enquanto você me procurava, e o que eu te dei foi muito pouco, quase nada. E o que eu deixei, algumas roupas penduradas. Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me falta? Pronto, filho, você já está liberado, já deu presente do Dia das Mães que eu queria. Gente, vocês ganharam presente de Dia das Mães assim também. Mas tá lindo. Oi, Laura! Olha o tamanho que tá, Laura. Laura te conheceu pequenininho. É uma amiga minha bem de antes. Te conheceu pequeno. A gente já foi naquela, ela morava lá em Feira. Olha o professor Mil Palmas. Claudinha de franjinha. Gostou da franjinha? Foi eu mesma que fiz aqui na quarentena. Manhã botou amo. Manhã está amando. Manhã, a senhora fique na sua, que a senhora fugiu. Viu? Mas tudo bem. Laura disse que você está lindo. Ela tem tantos filhos. Uma figura super legais os meninos dela. As meninas também. Cada uma mais linda que a outra. Todos lindos os seus também. Maravilhosos. Tá bom, amores. E aí, filho? Vai tocar na Júlia? Tá pedindo pra tocar, né? Gente, vocês lembram de Ana Júlia? Los Hermanos? Amo essa música. É pra tocar mesmo? Faz só uma palhinha. Ah, Se, mas se tocar, começar tem que tocar toda, né? Não? é assim, é. Negócio de palhinha, aqui não. Você vai de palha, não? Negócio de palhinha. Eu sei cantar tudo. Não sabe palhinha, não. Só sabe expor tudo. Maeve entrou! Mai! É, entre tarde. Maeve, você entrou tarde, o Felipe acabou de dizer. Ai, meu Deus. Mas você vai ouvir Los Hermanos agora, amiga. Depois você volta a live quando acabar. E aí você vê o começo, tá bom? Você vai estar junto comigo? Canto. Ah, obrigado. Vambora. Podia já. Sabe o que é sofrer? É que ter você assim, sempre
whisky dentro do meu coração. Oh, Ana Júlia, olha, a galera se animou com a Ana Júlia, viu? Olha, Laura disse que essa música lembra dos nossos velhos tempos, é mesmo, Larinha. Ai, eu fecho o olho e vejo. Maeve disse que ela não tem condições. E, amiga, tu acha que eu tenho? Qual condição eu tenho aqui? Psicológica nenhuma. Amei, filho. Já foi todo o repertório. Já foi todo o repertório. Mentira que ele tem coisas escondidas por debaixo da manga. Mas agora ele vai... Não tão completas ainda, tá? Certo, Ricardo? E ele vai e eu fico pra falar de quem? Dele. Ai, que delícia. Vou super falar dele aqui, ele vai ficar ouvindo por trás da porta. Tudo que ele não sabe. Não sei. Não. Tá difícil essa quarentena, filho? Dentro de casa? Qual é a parte mais difícil? A parte mais difícil, eu acho que é os estudos, eu acho que é difícil. E esse isolamento, tipo, não poder se falar com pessoas, tocar nas pessoas, se comunicar, ver. É brabo mesmo, é brabo mesmo. Maeve disse que você está muito gato. Também acho. Obrigada. Adoramos sua participação, amei. Viu? Obrigado. Obrigada. De nada. Vai falar mal de mim agora. Vou falar mal de você agora. Galera, e aí? Pensei que ele ia ficar na live pra gente fazer as perguntas pra ele também. Ai, pô, louca pra fazer perguntas pra você. Ele vai, se rolar pergunta pra ele, eu chamo ele aqui. Tchau, gente. Se rolar pergunta pra ele, eu faço a pergunta, eu prometo, tá? E eu faço ele responder também. Prometo, total. E aí, meu povo, como está o Dia das Mães? Ai, Lauríssima, tô louca pra lhe reencontrar. Vamos marcar depois dessa quarentena. Eu sei que a gente tá marcando com todo mundo depois dessa quarentena. Mas eu acho que tem alguns encontros e reencontros que são essenciais, né não? Quando você vier aqui em Salvador depois da quarentena, me avise que a gente vai se ver, a gente vai se encontrar. Tomar um cafezinho, que eu sei que você gosta. Tem um café da Chapada aqui em casa maravilhoso que você vai amar. Com muita chuva. Oh, amore. Pois é, e a gente vai falar um pouquinho aqui de maternidade, maternidades reais, maternidades possíveis, né? Maternidade de adolescência. A gente vai começar falando por ela. Por quê? Porque, meu Deus, o meu filho é adolescente, né? E hoje eu sou a minha convidada especial. Teremos aqui todos os domingos de maio uma mãe de convidada. Eu queria ter mais domingos para convidar outras mães lindas, incríveis, que eu amo. Mas, infelizmente, não tem tanto domingo assim, né? Então, eu fiz 0 em 1 aqui com as convidadas. E elas vão começar comigo a partir do próximo domingo. E hoje sou eu falando de ser mãe de adolescente, né? De ser mãe na adolescência.
Gente, que difícil. Na verdade, é difícil ser mãe, né? Você é Laura. E você é mãe de várias fases, né? Da criança, pequenininha. Da adolescência, agora do adulto, que eu tô ligada, que seu filho tá bem adulto. Um homão, né? Caio. Não é Caio? É Caio, né? Em Minas está frio, estamos debaixo da coberta. Renata, pare de falar de Minas, que eu quero ir pra aí. Me transportar pra ir pra Minas. Meu coração é mineiro. Entende, garota? Você não tá entendendo. Pra você não é, não? Ai, Laura, então conte-me. Conte aí um pouquinho da sua experiência de ser mãe de adolescente. Mas Laura, olha só. Eu acho que por que pra você não é? Porque você tem um espírito que é super versátil, né? A avó chocada. Meu Deus. Não tenho condição psicológica. Hoje eu não tô de vinho, hoje eu tô de água com limão e gengibre, tá, minha gente? Vamos recordar. Vinho só sábado à noite. Tá? De dia é água com limão e gengibre. Maria Ageu, não gostando do Dia das Mães. Infelizmente, meu Dia das Mães nunca foi bom. Sempre de brigas e desencontros. Oh, não tem essa coisa de postar foto e tudo que todo mundo faz. Mas, Maria, a gente tá falando aqui da maternidade real e possível. E na maternidade real e possível rola de tudo. As coisas legais, as coisas não legais, né? O que todo mundo faz e o que a gente consegue fazer, o que a gente pode fazer, o que dá pra gente fazer, né? Deixa eu ligar aqui o ventilador, que agora eu preciso dele, fiquei bem com calorzinho. E assim, ó, pra gente conseguir o possível, a gente tem que, ó, dar uma lutadinha aí, viu? A gente tem que, ó, ralar. Não dá pra gente pensar numa maternidade possível perto do ideal se a gente não se esforça também pra ela. E eu falo se esforçar no sentido de todo mundo mesmo, sabe? Da gente pensar na relação. Muitos pais falam comigo que se preocupam com a educação dos filhos, se preocupam que precisam que os filhos compreendam algumas coisas, né? No sentido do que fazer, do que é certo, do que é errado. Mas, minha gente, eu acho que o mais importante a gente às vezes não se preocupa, que é a relação da gente com os nossos filhos, né? Que relação a gente está fazendo com os nossos filhos? Que relação a gente está criando? O que é que a gente está ensinando para eles dentro da relação que a gente está construindo com eles? De família, né? E relação não é só flores, né? Não é só alegria. Embora eu coloquei aí, eu falei no meu texto com o Felipe, de mãe, que eu vejo flores, eu vejo flores em tudo, né? Vejo flores em tudo que eu vejo, a música do Titãs, né? Não sei se é assim exatamente, posso ter errado. Mas eu acho que é isso, a coisa legal e a coisa difícil é a gente que vê aquilo acontecendo, né? A gente vê e a gente percebe, pondera qual o lugar que a gente precisa organizar, melhorar, mudar, resolver, né? Qual é o botãozinho que a gente precisa ligar e qual é o botãozinho que a gente precisa desligar, né? Naquele momento, daquela situação. E toda relação tem conflito, toda relação tem problema, toda relação tem divergência. E se a gente fala de relação com adolescente, isso vai ter muito mais, né? Porque o adolescente é um ser em construção e tem na sua fase de desenvolvimento o ápice da intelectualidade. Então o adolescente está com a sua parte cognitiva e a sua sexualidade extremamente aguçada. E aí, junto cognitivo com a sexualidade, explode, e a gente tem que saber manejar enquanto pai e mãe, enquanto adulto, né? A gente nunca pode esquecer quem é o adulto da relação, né? O adulto da relação ensina para o adolescente o que a gente quer que ele aprenda. E a gente não ensina dizendo faça ou não faça. A gente ensina fazendo com eles. Então tem uma diferença grande e isso dá muito trabalho, né? Fazer para ensinar o outro dá muito trabalho, porque eu não posso mais fazer por impulso só, né? Eu vou fazer, né? Mas eu preciso pensar naquilo que eu estou fazendo por impulso e rever minhas posições, porque eu preciso ter consciência, eu preciso assumir outras posturas, eu preciso pensar 2 vezes antes de saber o que é que eu vou falar, porque quando eu penso 2 vezes, eu reflito no aspecto de o que é que eu quero que ele aprenda agora nesse conflito que ele está tendo comigo e eu estou tendo com ele, entende? Então tudo isso faz a gente ter nossas relações possíveis mais pro lado do bem do que pro lado do mal, né? E faz a gente olhar também para as coisas ruins
com mais gentileza, com mais doçura, né? Com menos culpa, com menos julgamento. A gente julga muito tudo e todos, né? A gente se julga, a gente julga o outro, a gente julga o filho porque é ingrato, porque na adolescência é a fase clássica da gente entender ou achar que os filhos são ingratos. Que tudo que a gente fez na vida, tudo que a gente ofereceu, tudo que a gente bancou, não rolou, não deu certo, né? E esse filho tá sendo ingrato. Gente, gratidão não é uma coisa também que vem de graça, né? Gratidão é um sentimento mais complexo do que simplesmente seu filho fazer tudo o que você quer, né? Ou tudo do jeito que você espera. E a gente tem essa dificuldade com a adolescência por isso. Porque a gente acha que o adolescente vai fazer tudo que eu quero, que eu vou ter controle. Como eu achava também que tinha lá da infância. E não é bem assim, né? Eu não tinha controle na infância, também não tenho controle mesmo ainda na adolescência. Então a gente pode pensar em estratégias dessa relação se configurar de uma forma mais amigável, mais bacana, sem perder o respeito, né? Aqui em casa, eu com o Felipe, principalmente depois que ele cresceu mais, eu tento prezar e primar pelo respeito a ele, né? Ao sentimento dele, às situações que acontecem com ele. E óbvio, às vezes rola arranca-rabo, rola estresse, né? Mas a gente precisa respeitar nessas situações também, naquilo que a gente não espera, naquilo que a gente acha que não é legal, que tá errado. Porque se a gente não respeita, eles também não respeitam a gente. E exigir respeito da adolescência não é o melhor caminho. A gente conquista o respeito. Respeito é uma coisa também que é processual. Não é só um dia, uma hora, uma situação, né? Eu acho que respeito é processo de relação. A gente vai respeitando a cada situação, a cada momento. Mas a gente acha, muita gente, muito adulto acha que respeito, conquistar respeito ou ter respeito dos filhos, crianças e adolescentes é impor a autoridade, né? É dizer, não, quem manda aqui sou eu e você vai ter que respeitar. Não. Isso é uma coisa que tem nada a ver com a outra, né? Se quem manda aqui sou eu, você vai ter que aceitar. Respeitar são outros 500, né? Respeitar não depende de aqui quem manda sou eu. Respeitar depende de como é que você que manda trata quem convive com você e precisa te obedecer, né? O respeito precisa disso. Também do respeito. Respeito é uma coisa recíproca. Então não dá pra gente esperar que o adolescente respeite a gente se a gente não respeitar ele também. E o que é respeitar adolescente, né? É respeitar o espaço, é respeitar o momento, né? É respeitar a hora de falar, é respeitar o que ele quer dizer ou não. É tentar criar um clima de intimidade e de confiança. Aí algumas mães perguntam, mas como eu consigo a confiança do meu filho, Dani? Que tal tentar começando a confiar nele, né? É muito mais fácil alguém confiar em mim se eu também confio no outro. Confiança também é reciprocidade. Não adianta. Só porque é meu filho, só porque é minha filha, precisa confiar em mim, porque eu sou a mãe. Não, não é bem assim, né? A gente não confia se a gente tem medo. A gente não confia se a gente vai ser julgado. A gente não confia se a gente acha que vai ser punido. Não tem confiança certa aí, né? Confiança exige outras características. Confiança, eu confio naquilo ou naquele que eu acho e que eu acredito que vai me apoiar do jeito que eu preciso e do jeito que eu quero ou do jeito que eu gosto, né? Que me apoie. E isso não significa também passar a mão pela cabeça, óbvio que não, né? Achar que, tá tudo bem, fez errado, deixa lá. Até porque eu não acho que isso, né? Essa coisa do perdão, do que fez errado, não é passar a mão pela cabeça. Pai e mãe sempre vai perdoar, sempre, por pior que seja o erro do filho, né? Mas a gente precisa deixar claro que erro foi aquele e ajudar esse filho a rever esse erro, né? A retomar a partir do erro. Primeiro a saber e entender e aceitar que todo mundo erra, né? E que tá tudo bem. Às vezes tá tudo mal, né? Mas a gente precisa também pensar que esse erro é que constrói os acertos. A gente não vai aprender só acertando. A gente vai aprender errando também. E a adolescência é uma fase super para aprender errando, né? Os adolescentes têm o lobo frontal muito disponíveis para o impulso, né? Então o adolescente, ele vai reagir por impulso, independente do signo, né? Independente do temperamento. Eles vão ser tendenciosamente mais impulsivos,
seja para explosão ou seja para introspecção. Né? Eles vão tomar atitudes, mas sem pensar muito, porque a função executiva deles funciona dessa forma ainda, tá? Então tem a questão neurológica que contribui, tem os hormônios que contribuem, quem é mulher sabe muito disso, porque hormônio muda tudo, muda temperamento, muda humor, muda a emoção, muda sentimento, muda questões psíquicas também, né? Muda neurologicamente também. Então os hormônios estão aí, constante transformação. E a gente precisa pensar sobre isso, né? Quando o Felipe foi se tornando adolescente, para mim foi o choque, né? É o luto da infância perdida, que todo pai, toda mãe vive, por mais bem resolvido que seja com isso. Eu tinha medo, quando ele era criança, da adolescência dele, como eu acho que todo mundo tem, mas não era o medo que me paralisava, sabe? Era o medo que me fazia querer construir com ele uma relação bacana para quando chegasse na adolescência eu estar mais tranquila em relação a ele. E é o que está acontecendo, né? A nossa relação bacana, a gente não é só de alegria, de nhenhenhê, de mimimi, de eu te amo, não. Tá? A nossa relação bacana também é feita de conflito, a gente também discute, a gente também briga, né? Às vezes ele levanta a voz, e eu não considero às vezes como desrespeito, embora às vezes falo, epa, não, eu estou falando alto, não estou gritando. Vamos baixar o tudo de voz aí, né? Mas eu acredito que isso tem a ver com a força, o ímpeto, a impulsividade, que é da fase e é natural, né? E aí a gente vai ponderando, vai ajustando, vai lidando com aquele aumento de voz de uma forma acolhedora, né? De uma forma assertiva, porque aquilo vai acontecer em outras relações dele também. E como é que ele vai reagir à ação do outro ou à reação do outro? Vai depender de como eu reagir aqui com ele. Tudo vai depender da relação familiar, né? As pessoas saem das famílias prontas para a vida. E agora que a gente está em quarentena, eu acho que a lupa aumentou total, né? Minha quarentena aqui com o Felipe foi no início. Começou achando que ia ser tudo ok, mas aí a gente entrou em umas 2 semanas bem complicadinhas, né? Eu e ele, e eu vivendo minhas questões e ele vivendo as deles. E eu chamei ele para conversa com isso, mas não foi uma conversa tão amigável assim no primeiro momento, tão agradável no primeiro momento, mas aí depois eu tentei de outro jeito e deu certo, e fluiu, e isso aconteceu logo no início e a gente tá bem até agora, tá? A gente tá bem até agora não significa dizer que tá todo dia todo mundo feliz, não, tá? Mas a gente entendeu que a gente precisa se respeitar mais, porque a gente tá em casa, só os dois, o tempo todo, de manhã, tarde e noite, né? Então, se a gente não se respeitar mais aqui, vai ficar complicado, vai ficar difícil. Então, isso foi uma coisa que foi forte, mas que super valeu a pena, super valeu a pena. Ila falou aqui, Ila e Laura se reencontraram aqui, ai, que legal. Cada fase vem com suas peculiaridades, com certeza, e uma fase vai sendo costurada na outra fase, entende? As fases não são aleatórias. De repente, meu filho virou adolescente agora. Não, essa adolescência também é construída, também é transformada, vai vindo com o tempo, com o processo, né? A criança vai crescendo mais, vai ficando mais autônoma, a gente vai confiando mais na autonomia dela, vai dando mais responsabilidades, ela vai aprendendo. Isso é o começo da adolescência, né? A adolescência não é dormir criança, acordei adolescente, não. Né? Eu me transformo num adolescente. E a família precisa estar presente, os pais e as mães precisam estar presentes nessa transformação. Porque se não tiverem, aí vai acontecer isso. A sensação de que aconteceu, de que apareceu na minha frente um adolescente do nada, né? Cadê a minha criança? Aí o baque é muito maior, os confrontos são maiores, tanto do adolescente para o adulto, quanto do adulto para o adolescente, né? E aí o adolescente pode se perder nessa relação, nesse vínculo muito mais fácil, porque ele é o lado mais frágil da relação. E aí a gente vê muitos adolescentes se automutilando, pensando em suicídio, usando muitas drogas, abusando de tudo, né? De tudo que vê pela frente, não respeitando o outro, não respeitando os pares, né? Felipe traz para mim muitos depoimentos da escola dele, assim, de desrespeito dos pares, né? Dos colegas meninos, dos colegas meninas. E eu fico às vezes impactada com o que ele traz de conteúdo de lá, assim, meu Deus, a sensação que eu tenho é que a galera tá
sozinha, entende? Tá meio negligenciada mesmo por essa relação familiar. E isso é difícil, né? Às vezes a gente acha que tá dando tudo pros filhos no colégio caro, roupa cara, viagem cara, lazer sensacional, mas a gente não tá dando o essencial, que é a relação, que é o aprendizado na relação. E alguns adultos não querem fazer isso porque dá muito trabalho fazer isso. Dá muito trabalho. É estressante, cansativo, né? Os filhos, quem é mãe de primeira viagem ou quem é mãe de crianças pequenas, não achem que tá cansativo agora só. Vai ser cansativo sempre, tá? Pelo menos até aqui, adolescentes, que é o que eu conheço. Só que os cansaços são diferentes, mas o cansaço tem, o estresse tem, o trabalho tem, é trabalhoso todos os dias. Não é porque se tornou adolescente vai ficar lá no quarto fechado que eu tô tranquila, tô livre dos problemas, da situação, pronto, não preciso mais, né? Tô de boa, já tá tudo resolvido. Não tá mesmo, né? Enquanto não alcançar a independência da vida adulta, a dependência mais relativa possível que o Winnicott traz pra gente, lindamente, a gente tem muito trabalho a fazer. E o trabalho é grande, né? E assim, ó, gente, foi a nossa escolha. Quando a gente escolheu ser mãe, escolheu ser pai, a gente escolheu junto ter trabalho. Não vem só as coisas fofas, né? E ela fala aqui, como mãe, o que tenho aprendido a respeitar minha filha, entendendo que ela é um ser humano diferente de mim e construindo nossa relação. Total! Entender que o nosso filho e nossa filha são diferentes da gente é o primeiro passo pro respeito, né? E entender que eles são diferentes é exatamente não querer que eles sejam quem a gente quisesse que eles fossem. Eu acho que parte daí, né? A gente idealiza os filhos justamente como eles idealizam também a gente, tá? E eu acho que essa desidealização é extremamente necessária. Os filhos não vão ser quem a gente queria que eles fossem. Eles podem ser piores, eles podem ser melhores, eles podem em algum dia na vida falar, né, ser aquilo que a gente sonhava, esperava. Meu Deus, eu super sonhava que Felipe ia tocar violão, ia querer aprender música, né? E ele gosta de algumas músicas que eu gosto também. E que eu sempre sonhei que ele tocando e eu cantando. E isso aconteceu, tá acontecendo. Que massa, que lindo. Agora, não foi imposto por mim, tá? Foi processual. Foi facilitado, né? Foi no tempo certo. Foi sem querer apressar as coisas, sem querer colocar o carro na frente dos bois. Né? Tudo com muito cuidado, com coisas legais, com coisas não legais, né? Com toda a música que ele aprendia, ou toda hora que ele vinha com alguma coisa nova e me interrompia, às vezes até do meu descanso, eu parar e estar disponível para ele, né? E também quando não dava para estar, eu falava, filha, agora eu não estou disponível, mas era muito pouco, a maioria das vezes eu estava, né? E eu queria estar. E eu acho que a gente tem que querer estar também, não adianta falar, tá, faz aí pra eu ver. Não, né? Tem que partir do desejo da gente também, querer dar essa atenção, querer estar disponível. Se a gente não deseja isso com os filhos, aí a gente precisa se trabalhar, porque a gente escolheu ter filho, né? É a mesma coisa a gente escolher ter marido, mulher, escolher ter namorado, escolher um emprego, escolher um cargo, escolher uma profissão. Escolher ter um filho também é trabalho, e é trabalho pessoal, é trabalho de mim comigo. Né? Então, se eu tô precisando de uma terapia pra isso, eu vou fazer uma terapia pra ser não a mãe melhor. Eu acho isso tão cafuna. Mãe melhor. Melhor de quê? Melhor de quem? Não tem esse negócio de melhor. Mas pra ser uma mãe bem resolvida comigo mesma, né? Pra ser uma mãe competente, pra ser uma mãe suficientemente boa de Winnicott. Não precisa ser boa, só precisa ser suficiente para aquela relação, para bancar aquela relação. Relação de mãe e pai com filho precisa ser bancado. A gente precisa bancar, tá? Não dá pra gente chorar. Ai, meu Deus, eu tô dando coisa. A gente até pode, né? Mas não dá pra chorar e cruzar os braços. A gente tem que chorar e providenciar, ajeitar as coisas, senão não rola. Renatinha fala aqui, lá, mineirinha Renatinha, que faz supervisão comigo, linda, psi infantil. Sempre prezo o respeito ao que meu filho pensa e sente. Falo sempre também, somos os nossos impasses, mas pelo respeito que temos um com o outro, logo temos os impasses, resolvemos. Devemos entender que podem acontecer essas questões por sermos seres duas, né? Nunca vamos acertar e vamos errar, e para acertar, bacana reconhecermos isso. Acho que fica mais fácil as relações.
Aí a Aline aqui, mãe de primeira viagem, né, me diz aqui, dá tanto trabalho que cheguei agora na live. Ela tá com bebê e ela é uma das minhas convidadas para a minha live do Dia das Mães. Já assinei meu atestado de cansaço para todo sempre, amém. Aleluia, amém. Mas aí, Aline, esse cansaço para sempre, quando a gente se resolve enquanto enquanto pai, enquanto mãe, né, enquanto cuidador principal, quando a gente tá bem resolvido com a gente mesmo, esse cansaço ele vai ficando menos penoso, né? É o cansaço de tudo, é o cansaço de ser psicóloga infantil, é o cansaço de uma profissão que eu escolhi, é o cansaço de ter um parceiro, uma parceira na minha vida, né? É o cansaço de ter uma vida adulta, né? É o cansaço de pagar conta, de ter que trabalhar para pagar conta, de ter que trabalhar quando eu tô doente. É o mesmo cansaço. A vida é feita de cansaços, mas também de descansos, né? E aí a gente tem que ir e voltar, né? A gente tem que respeitar os nossos momentos de descanso também e fazer com que o outro respeite, respeitando o momento do outro também. O que é, manhã, que tá falando eu também? Eu nem sei mais o que é. Nunca gostei de futebol, meu filho ama, aprendi a ir com ele em todos, vibro e vejo todos os jogos que ele ama, nós dois lá no futebol. Pois é, massa. Eu não gostava de Big Brother, não suportava, só gostei, tipo assim, do primeiro Big Brother, aí que foi há 1000 anos atrás, e depois odiei, e esse ano eu super me envolvi no Big Brother porque ele estava envolvido, e eu achava que era uma forma também de me aproximar dele, de me aproximar do que ele pensava, do que ele achava. A gente se aproxima do filho adolescente muito assim, se aproximando do que ele gosta, do que ele curte, do que faz sentido pra ele, né? Pode não fazer pra gente, mas se faz sentido pra ele, vamos se aproximar daquilo, vamos conhecer aquilo, vamos respeitar aquilo, né? Vamos fazer parte daquilo, porque quando eu faço parte do que faz parte da vida do adolescente, fica mais fácil me interar, me envolver, me relacionar, fica mais fácil ele confiar em mim, muito mais fácil, não tenho dúvida nenhuma disso. E olha, gente, a minha relação com o Felipe, ela foi construída com muitos cansaços, né? E com muitas idas e vindas, e com muitas culpas, né? Hoje eu ouço muitas mães falando de culpas. A maioria das mães que eu atendo sentem muita culpa, com os filhos pequenos ainda. Eu não senti quando o Felipe era pequeno ainda, mas eu senti quando ele cresceu mais, né? E eu até hoje sinto ainda, tô trabalhando isso ainda na minha terapia, a culpa, o peso de não ter sido legal, de não ter sido importante no momento que eu achei que deveria ser, né? Felipe muito pequeno, eu tive Felipe muito nova, eu não estava preparada, não me programei para ter ele naquele momento. Outro dia eu tava dizendo para ele, meu sonho, filho, eu sempre dizia que eu ia ter filho com 40 anos, né? Esse ano eu faço 40, agora em junho. E é o ano que eu me sinto mais preparada para ser mãe dele. É esse ano. Eu me sinto mais mãezona dele, é esse ano. É o ano, inclusive, que eu tô mais me dedicando à maternidade com ele, né? Olha que maluco. E é justamente o que eu pensava, que era quando eu entendi que podia estar preparada para maternar. E óbvio, a gente idealiza isso também. A vida vai te puxar o tapete, vai falar, amiga, não precisa estar preparada não, amor. Você vai fazer isso, vai rolar com você também. E foi o que aconteceu, né? Mas às vezes o despreparo da gente, a imaturidade da gente faz a gente cometer muitas falhas, né? Muitas falhas. E é óbvio que quando a gente vai amadurecendo, a gente vai começando a entender as culpas, a ganhar as culpas. E olha, gente, a minha culpa não foi construída com base no julgamento alheio. Minha culpa foi construída no meu próprio julgamento, né? Na minha relação com o Felipe, né? Minha culpa foi construída a partir daí. Eu vou dizer, essa culpa é muito pior. Ela é muito mais dolorosa, ela é muito mais impactante, ela é muito mais penetrante e dá muito mais trabalho da gente se livrar. E essa culpa é muito da minha falta de manejo, né? Da minha falta de não saber o que fazer, porque tive ele com 23 anos, estava na faculdade de administração, nem pensava em fazer psicologia ainda, nem sabia se eu queria ficar na faculdade ainda, estava aqui em Salvador, morava com o pai dele aqui em Salvador, e começando minha vida profissional, assim, estava estagiando, na época eu estagiava na Telemar, e eu trabalhava na área de marketing da Telemar, de RH, né, já no pezinho na psicologia do RH, e era massa, e eu tava começando a brilhar um pouco assim, profissionalmente falando, começando bem no comecinho, né? E aí eu fiquei grávida, pá! E eu tava
também no finalzinho da minha relação com o pai dele. Então isso bagunçou muito a minha cabeça, muito a minha cabeça. E aí acabei que nos separamos, né? Me separei porque a escolha foi mais minha mesmo. Nos separamos e tive que encarar ser mãe de Felipe sem estar com uma família constituída ali do modelo clássico, né? E aí voltei para casa de minha mãe em Santo Antônio, no interior. Mas antes vivi uma barra bem pesada aqui em Salvador, grávida. Foi bem difícil. Eu lembro que eu chorava muito grávida, muito. E aí fui pra casa de minha mãe, aí as coisas melhoraram, minha mãe super me acolheu, foi uma grande mãe, uma grande vó na minha vida, vó pra Felipe, né? Foi mãe de Felipe muitas vezes, todas as vezes que eu precisei me ausentar. E aí, assim, meu único arrependimento é que eu me ausentava, mas eu deixava com ela, né? Mesmo dando trabalho pra ela, mas eu sabia que ela estava fazendo o melhor trabalho, o trabalho que nenhuma outra pessoa conseguiria fazer. Porque depois que ele completou 1 ano, eu fiquei 1 ano na quarentena com ele. Depois que ele completou 1 ano, que eu comecei a trabalhar fora de novo, que eu comecei a viver minha vida, comecei a ser mulher de novo, comecei a ser gente de novo, não só mãe, né? Aquilo subiu pra minha cabeça. Eu falei, nossa, eu preciso viver, eu tenho um monte de coisa pra viver, eu tinha 24 anos. Enfim, aquilo me tomou e eu fui carregada por uma tempestade de vai viver sua vida e resolve aí com seu filho. E aí eu lembro que muitas vezes ele falava pra mim que ele não dormia enquanto eu não chegava, porque às vezes eu saía à noite, pra ver as amigas, os amigos, né? Pra farra mesmo, e eu chegava mais tarde, e como eu morava com minha mãe, então eu tinha mais liberdade pra fazer isso, porque ele ficava com minha mãe. E ele disse que não dormia enquanto eu não chegava. Eu ouvi várias coisas de Felipe com ele maior, não me culpando, me condenando, mas desabafando assim, conversando uma boa comigo. Que, nossa, me torturaram, assim, me fez ver como eu falhei na minha maternidade no início da minha relação maternal com ele, né? E foi logo depois disso que eu entrei na faculdade de psicologia e eu lembro que Felipe era muito agressivo nessa época, usava muito corpo, ele tinha 5, 6 anos e eu ficava sem saber o que fazer com aquilo, desesperei total, e quem me ajudou foi um professor da faculdade de psicologia que eu estudava, da UFRB. Eu nunca esqueço, Neander. Neander me ajudou muito com isso. Neander Abreu. Ele é neuropsicólogo daqui da UFBA, inclusive tem uma pós-graduação aqui na UFBA maravilhosa, que eu nunca tive coragem de fazer. E quem me ajudou também foram outros professores que viraram amigos, enfim. E aí eu fui me inteirando da minha maternidade de novo, me aproximando dela de novo, até que com 12 anos Felipe resolveu que, né, achava interessante ir morar com o pai, porque ele não conhecia o pai e ele precisava conhecer o pai. E ele foi, com muita dor dentro de mim, foi, mas eu sabia que era importante para ele e para os dois, né? Eu sempre mantive uma relação dentro do possível, super respeitosa com o pai dele, sempre. E a gente sempre dividiu tudo de Felipe, dentro do possível também, porque nada é perfeito. E aí Felipe ficou 2 anos lá e depois ele voltou. Ele decidiu ir no Dia dos Pais, ele decidiu voltar no Dia das Mães. Achei muito simbólico isso. Felipe faz terapia já há um tempo também, eu tô falando porque ele não esconde de ninguém, nem faz questão de esconder, até porque a gente aqui aprendeu que terapia é coisa para gente massa, que terapia faz muito bem a gente, né? Que é importante, que engrandece, que melhora, que contribui. E a gente também aprendeu, ele comigo e eu com ele, que terapia é um processo. Não foi pra terapia, tá 1 mês na terapia, 2 meses na terapia, tá tudo resolvido, não tá. Não tá. Independente da idade. Terapia demora. E dependendo da circunstância, demora mais ainda. Então, por isso que às vezes a gente não dá prazos, pais e mães, para o processo terapêutico, né? Agora sim, cuidado com os profissionais que vocês entregam a relação familiar de vocês, os seus filhos, as questões deles, porque nem todo profissional é legal. Na psicologia, em qualquer profissão, né? Então, conheçam os profissionais que vocês vão levar seus filhos primeiro, né? Não conhecer, vamos marcar um encontro para se conhecer. Não é assim, né? Mas, assim, procure entender o que é que ele faz, veja se ele tem alguma página na rede social, alguma referência, né, de algum profissional para te dar em relação a ele, que mesmo com a referência, às vezes, né, a gente pega uns profissionais bomba, né, e o que mais eu tenho medo de profissional bomba é porque eles são muito antiéticos e às vezes criam uma situação muito pior
do que aquela que a pessoa chegou, tá? Então a gente tem que ter muito cautela com isso também. Só abrindo esse adendo aqui, porque eu lembrei de uma situação de uma psicóloga antiética que rolou aí. Mas não só de psicóloga, de médico também. Quantas vezes a gente vai em médico e chega lá, eu já cansei de ir em médico e falar, meu Deus, eu não tô acreditando que eu paguei pra esse médico fazer isso aqui. Ou me dizer isso aqui, eu prescrever isso aqui, eu não tô acreditando. Enfim, profissionais e profissionais, né? A gente tem que ter cuidado. Heloísa Lane disse aqui, o maior cansaço é de ficar cobrando de nós mesmos algo que ninguém consegue dar. Isso, garota, ninguém consegue dar. Não precisamos ser perfeitas, não existe perfeição da maternidade, não existe. De nada, nem de maternidade, nem de nada nessa vida. Não existe. Thaís disse que eu sou muito espirituosa. Tem 3 filhos, Thaís. Que corajosa. Amo. Ai, deve ser uma delícia também. A dor e a delícia de ter 3 filhos. Rosana Bittencourt. Pois é, estava me achando anormal porque não tenho esse sentimento de culpa. Talvez tenha depois, não é? Ou não vem. Rosana, se você estiver bem resolvida, a culpa vai vir pra quê? Né? Pra bagunçar a sua vida? Não precisa, né? Renata disse que eu sou super maravilhosa. Eu vivi muito isso, fui mãe com 21 anos. Na faculdade de psicologia eu tive o apoio de minha mãe e ainda consegui formar na mesma turma. Foi uma loucura. Eu ficava doida na faculdade porque de psicologia eu já tinha Felipe e aí eu chegava as colegas falando, não tive tempo de fazer tal trabalho, não tive tempo de estudar, não tive tempo, aquilo me matava. Porque eu falei, não é possível, essa criatura não tem filho, não tem nada, não tem um pinto pra dar comida, não tem casa pra arrumar. Não tem comida pra fazer, não tem tempo, que ódio. Ai, gente, não tem condição, a gente julga, né? A gente é demais, a gente julga. Somos os melhores em julgar. Os melhores. Gente, falta 10 minutos, 9 agora, pra nossa live acabar. E eu queria terminar a live, queria primeiro agradecer vocês aqui, dizer que eu tô muito feliz que eu comecei essa live hoje com meu filho tocando. Quem chegou depois, vê a live depois, que vocês vão ver ele lá brilhando no violão, e eu cantando e ele tocando, e foi lindo. E eu não podia ter um Dia das Mães mais incrível. Só não tá mais incrível ainda porque eu tô longe da minha mãe, que tá em Santo Antônio, e eu queria que tivesse todo mundo junto, que eu gosto de estar tudo junto. Mas não dá agora, né, amanhã? Quando der, vai rolar. E eu queria terminar falando desse livro aqui pra vocês, que é um livro que João Marcelo Boscoli, o filho de Elis Regina, escreveu, contando a história dele com a mãe. 11 anos, 6 meses e 19 dias com a minha mãe, Elis e eu. Esse livro é primordial para todo mundo que é mãe, para todo mundo que atende criança, que atende família. Leiam esse livro. Esse livro fala do olhar de Marcelo sobre Elis, o olhar de criança, né? Sobre a mãe, sobre o que é ter uma mãe. E aí ele contou o tempo que ele conseguiu viver com ela e tudo que ele sentia, tudo que aconteceu, tudo que rolou da relação deles. É maravilhoso esse livro, maravilhoso. E aí ele deu de presente pra gente nesse livro algumas páginas do Diário de Elis, né? Que eu não vou falar aqui porque não vai dar tempo. Tem umas coisas bem lindas, eu já até postei algumas aí nos meus stories. Mas eu quero ler mesmo hoje a carta que ela escreveu, e eu vou me segurar aqui pra não chorar, pra João ler quando ele tivesse com 40 anos. Adulto. 40 anos não. Quando ele tivesse adulto, né? Ele diz aqui no livro que ela escreveu quando ele era criança e guardou e deu a alguém pra guardar, não me lembro quem foi, pra que mostrasse a ele só depois que ele tivesse adulto, que era uma carta dela pra ele. E aí eu vou ler aqui pra vocês que essa carta é muito linda. E eu acho que essa carta é uma declaração de amor de todas as mães para os seus filhos e filhas. Rio, 14 de junho de 1971. João, queria te dizer que te amo, preciso de você. Quero você mais do que tudo que já quis. Queria te dizer também que não sei como é que achava graça nas coisas antes de você surgir, porque eu sinto uma falta incrível de você. Quando não está por perto, os troços perdem o sentido e a razão. Outra coisa que você precisa saber é que você construiu pacas. Você me pegou um bagaço daqueles, me ajeitou, me maneirou, me devolveu a risada do ginásio, criou uma fonte de investimentos em minhas áreas menos desenvolvidas. Negócio maravilhoso, sua mão no meu cabelo. A única mão que não me mete medo. Coisa linda, seus olhos me olhando sério, me descobrindo até pra mim.
Incrível sua boca sorrindo e falando coisas poucas, mas o suficiente para nos entendermos e sabermos que estamos em boas mãos. Ai, gente, não posso chorar. Quanto eu devo, não tenho que dar jeito. Você chegou e arrasou, acabou com o baile. Se porventura eu falhar, se não estiver à sua altura, se for menos que você acha que eu merecia, que você merecia, não me imagine mais do que sou. Tenho tantos problemas quanto você. Não me culpe. Antes, procure me compreender. Sou resultado do que a vida fez comigo, inconsciente e inconsequentemente. Saiba, porém, que você foi o único ser com o qual eu não fui inconsciente nem inconsequente. Pensei-me de tudo, apesar de que não sou perfeita. Bem que gostaria de ter sido, mas nunca se consegue, mesmo tentando o máximo. O bacana é que sobra a todos uma vida para consertar os erros cometidos desse pouco tempo. E no que depender de mim, creia, me jogo de cabeça e não te deixo em falta. Só quero que a gente sempre fale de frente, sem camuflagem, olho no olho. Esteja certo, eu nunca vou mentir. Nem uma mentira piedosa. O que tiver de ser, vai ser. Nem que seja ferro em brasa, mas vai. Porque o que há de mais bonito é a confiança nos companheiros de briga. Fora dela não há salvação. É o mínimo que posso fazer de verdade, verdadeira, com você, que me deu uma concepção de nova vida. Só me falta dizer muito obrigado por você ser tudo o que você é, por ter nascido e por você ter me dado a felicidade de dividir tão intimamente o meu corpo. Sou tua, mamãe. Elis, para João Marcelo Boscoli. Ai, gente, que coisa mais linda. Eu acho que era tudo que eu queria dizer pro meu filho e dizer para vocês, mães, que vocês podem dizer para os seus filhos. Tudo que vocês sentem, tudo que vocês pensam, tudo que vocês acham. Óbvio que sem pecar na medida, né? Porque tudo de mais sobra, tudo de menos falta. Vamos tentar conseguir o equilíbrio aí, né, minha gente? Pra gente ter os nossos adolescentes mais próximos, pra gente ter as nossas crianças bem resolvidas para as suas adolescências, para que a gente consiga ter uma relação legal com os nossos filhos e os nossos filhos consigam ter uma relação legal com a gente, né? Eu acho que isso é o meu recado de Dia das Mães para todas as mães que eu atendo, todas as mães que eu acompanho, todas as mães que eu conheço, todas as mães que são minhas amigas, todas as mães que já passaram pela minha vida de alguma forma, todas as mães que eu me inspiro, como Elis, como minha mãe, minha avó, que são pessoas de verdade, mas que são incríveis e que me construíram e que me constituíram e que me fizeram ser essa mãe aqui que eu sou hoje, né? Os erros e os acertos delas fizeram eu ser quem eu sou hoje. E eu sou grata a isso. Muito grata. Inclusive pelos erros, porque elas me mostraram que eu posso errar também. Elas não me colocaram o peso de ser uma super-heroína, uma grande, poderosa e perfeita mãe. Eu não ia aguentar com esse peso. Acho que ninguém aguenta, né? E é isso. Feliz Dia das Mães pra você, filha. Te amo também, mãe. Te amo. Viu? Muito. Ila, lindo. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, Ila. Que bom. Vocês gostaram da carta? Ai, gente. Tantas mensagens. Shirley. Também ficava chateada na faculdade porque eu tinha Bibi. Fazia tudo. Beijo, Bibi. Feliz Dia das Mães, Shirley. Gente, feliz Dia das Mães. Gostou, Aline? Tá chorando, Aline, com a leitura da carta ou tá tudo de boa? Janaína Cavalcante, a estar viva e autêntica, podendo inspirar a vivacidade e autenticidade de nossos filhos. É isso aí. Indira, demais. Gostou, Indira? Que bom vocês aqui. Obrigada pela companhia nesse dia que eu acho que é tão importante, né? A gente tá pertinho das nossas mães concentradas. Sei que tem muitas mães que estão nesse momento concentradas com seus filhos e fazendo alguma coisa legal ou não. Mas assim, ó, gente, o nosso dia, chorando com tudo. O nosso dia é todo dia. Nosso dia, dia deles, é todo dia. E a gente tem todo dia aí para aproveitar, para refazer as coisas, para redescobrir, para reinventar, né? Vamos reinventar a vida, vamos, né? Esse é meu convite. A Aline falou, ser mãe é assinar mensalmente a compra de lenço.
Linda a carta de Elis, não é, Renata? Eu vou postar ela pra vocês depois lerem com mais calma e com mais carinho. Ah, eu amo esse livro. Eu queria muito ter sorteado esse livro hoje, mas fiquei com pena. Porque eu ia ficar sem ele. Ele é meu livrinho de cabeceira. Sempre eu dou uma lida nele. Eu não vou sortear, não. No dia que eu puder comprar outro, eu sorteio. Prometo. Beijos. Feliz Dia das Mães. Curtam o dia de vocês. Muito. Já tá em contagem regressiva. Beijo.